ton. O ton é o artigo definido. O Deus. Então, para João, até aqui na parte A e na parte B do texto, ele menciona Jesus Cristo e menciona outro alguém que estava com Jesus Cristo, ou na companhia de Cristo. E ele chama esse outro alguém de o Deus, identificando este ser. E aí na parte C do versículo, a palavra era Deus. O trinitário ele não pode entender esse texto dizendo que este Deus que a palavra é o mesmo Deus com quem ela estava na companhia. Isso é um absurdo lógico. E defenderia o que você usou na sua pergunta, a palavra unicidade. A palavra unicidade, ela é contrária à doutrina da Trindade. Unicidade, você vai mais para a ideia do unicismo. É onde Deus age de diferentes formas, sendo várias pessoas, no máximo 3. E você não é unicista, você é trinitária. Então, nesse ponto, Tainá, Jesus Cristo estava com Deus. Esse Deus, todo trinitário vai dizer que é o Pai. E João chama somente o Pai, identificando ele como sendo Deus. A palavra era Deus. Aqui é um adjetivo com a ausência do artigo indefinido. Então, João, quando escreve esse texto, dentro daquilo que ele havia aprendido com o próprio Jesus Cristo, ele entendia que existia um ser no céu, chamado de Pai, e que Jesus Cristo era o filho desse ser que estava no céu, que é o Cristo, a quem ele conheceu. Mas no princípio, os dois estavam juntos, lado a lado, um na companhia do outro. Esse não é esse, e esse aqui não é esse. E eles não se fundem para formar um Deus trino. Por que não? Porque João não escreveu que a palavra estava em Deus, ou dentro de Deus, ou sendo o próprio Deus. Ele escreveu que a palavra estava com Deus. E caso você ainda tenha alguma dúvida, eu recomendo você ler o versículo 18. Lá João fala, ainda sobre João capítulo 1, ele nesse contexto ele apresenta o versículo 18, onde ele diz que o Pai era o Deus que ninguém nunca viu, e o Deus unigênito é Jesus Cristo. Então o Deus unigênito estava ao lado do Pai. A palavra, ou seja, o Deus unigênito, estava ao lado do Deus invisível. E gramaticalmente, nós temos dois seres. A palavra, que era o Deus unigênito, e temos aqui também o Deus invisível, que é o Pai. Duas divindades distintas. Uma nunca foi vista e a outra foi gerada, sendo Deus. Desses dois deuses aqui, qual que nós temos que adorar? Somente o Deus Ok, invisível. ok. 5 minutos aí do Adriano. Tainá, agora você tem 3 minutos para replicar a resposta do Adriano. Pode ir lá. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu falei em questão gramatical. Quando a gente está falando de uma questão gramatical, é do tipo, ali não ter um artigo não necessariamente condiz com a unidade desse artigo. Quando a gente está falando da questão gramatical, é essa. Ele não era um Deus ou não era o Deus. E eu vou confirmar. Ele não é o pai não é o filho não é o pai. Ali a gente está entendendo a unicidade desses deuses. E quando eu digo unicidade, é de pessoas diferentes. São duas pessoas distintas, completamente com atributos, e a gente vai chegar lá, com atributos distintos. E os atributos de cada um, na gramática, a gente vê dois deuses sim. Como você diz, essa questão de natureza divina. Essa natureza divina compartilhada está muito claro gramaticalmente aqui. Então você tem ali dois deuses. Só que você, em Deuteronômio 6:4, fala que Deus é um. E eu concordo que Deus é um, entende? Só que é uma natureza divina, um Deus, em três pessoas distintas. Você dizer que tem dois deuses ali vai mais para a questão politeísta do que para a questão unicista. Porque não existem vários deuses, existe um Deus.
E esse Deus se reflete em 3 pessoas, em atributos diferentes, e cada pessoa com o seu atributo está descrito dentro da Bíblia. Quando a gente está em João 1, e olha, eu vou pular até para o verso 3, em João 3, quando João diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, quando você faz uma coisa por meio de alguém, você não faz como criatura, você faz como criador. Criatura não cria, entende? Então, tipo assim, se é a unicidade que você diz, se apenas Jeová, no que nós chamamos de Pai, se apenas o Pai é o Criador, como está se referindo até em Isaías 44, 24, se ele criou tudo, como é que se cria algo a partir de Jesus? Entende? E essa unicidade em natureza divina é que nós entendemos que Deus são um em 3 pessoas distintas. E essa distinção de pessoas, eu tô olhando pro tempo, essa distinção de pessoas a gente pode ir falando ao longo aqui, mas você distinguir o filho do pai já mostra ali a diferença entre o pai e o filho. Em João 1, entende? Essa natureza divina. Porque só para poder finalizar, porque gramaticalmente não tem um Deus, o Deus, ele não é o pai, e não, ele não é um Deus distinto, ele é Deus. Ok. Você tem mais 9 segundos, Tainá. Já terminou? Sim, Sim? pode ir, Ok. vamos continuar, porque é uma confirmação da dupla pessoalidade de Deus, a gente vai para a terceira, vamos lá. Ok, muito bem. Agora inverte, tá bom? A Tainá começou com a pergunta, o Adriano veio com a resposta e a Tainá veio com a réplica agora, né? Agora inverte a situação, respeitando o tempo, tá, gente? Adriano, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para Tainá, cara. Vai lá. Tainá, eu gostaria que você lesse segunda carta de João, no versículo 9. Segunda João 9. Lá nesse texto, lá diz assim, ó: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinos tem tanto o Pai como o Filho. Aqui a carta de João está deixando claro que é preciso nós nos apegarmos ao que Cristo ensinou. E se eu não me apegar ao que Cristo ensinou, diz aqui que eu não tenho Deus. Diante disso, por gentileza, mostre na Bíblia Jesus Cristo ensinando o conceito de trindade. 3 pessoas sendo um só Ok. Deus. Ok, muito bem. 1 minuto aí do Adriano terminado. Tainá, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Adriano. Pode ir lá. Tá, peraí. Vamos lá. Se você falou de uma questão de criação, eu vou pegar Colossenses 1,16. Colossenses 1,16, ali tá falando sobre essa questão da criação e da forma como ele ensinar é literalmente Deus dizer. Tudo que ele ensina é o que o Pai quer. Ele não diz nada que o Pai não diz. E isso está em diversos textos. Porém, como você falou a palavra criatura, eu vou ir mais para essa questão de Colossenses 1,16, porque lá no texto diz: nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E a expressão do grego, eu não sei falar grego muito bem, então me perdoe por isso, é panta. Isso significa essa de todas as coisas, entende? É de maneira absoluta. Quando você falou, Jesus Cristo ensinou, e ele ensinar é literalmente dizer que o Pai ensinou. Porque quando você está falando dessa semelhança exata, que nós podemos chegar lá depois também, essa semelhança exata se diz, no literal, o que eu digo é o que o Pai diz, entende? Então, ele ensinar tudo, todas as doutrinas e o que ele diz, o Sermão do Monte, tudo, todas as palavras deles correspondem às palavras do Pai, né? E essas palavras estão em Isaías, vou voltar ao texto que eu falei com você, Isaías 44, 24, né? Lá diz que Jeová, na coisa que você falou, né? Lá diz que Jeová criou tudo sozinho. Só que, se você pegar quando fala que Jesus
criou, e esse criar, essa parte da criação, ele não pode ser parte da criatura. Se ele for criatura, ele não cria. Eu acho que eu tô sendo mais específica possível. Porque se foi criado por meio de Jesus, e é essa parte da criatura ser o criador, fica meio confuso. Fica completamente confuso. Jesus ensinou, e ele ensinar já condiz com o Pai. Entende? Então, quando você coloca ali que ele ensinou sobre a Trindade, não existe, Adriano, e eu vou confirmar, não existe um texto específico falando nas palavras de Cristo. Eu sou um, o Pai é outro, o Espírito Santo é outro, e tudo explícito. E aí vai na implicidade que eu não quero entrar. Então eu vou no texto novamente dizendo: criatura não cria, criatura não ensina. Entende? E quando você diz que essa doutrina seria ensinada por Cristo, é dizer literalmente que o que ele diz não é o que o Pai diz. E eu estou te confirmando, o que ele diz é o que o Pai diz. Como está lá, tanto em Colossenses 1,16, quando está falando lá que por ele criou todas as coisas, não tem como uma criatura criar. E não tem como alguém falar algo no nome de Deus, sem ser o próprio Deus, ou dar autoridade a outro, entende? E só para poder fazer uma pontuação aqui, eu ainda estava esperando a parte da gramática, que você não terminou de responder. Então, tipo, responda aquela pergunta e volte para essa pergunta no seu tempo. De que ele não é parte da criação, ele não falou literalmente sobre a doutrina da Trindade, é uma doutrina implícita, só que eu só estou indo no argumento textual contigo. E no argumento textual criador não é criatura. Se Jesus é Deus, literal e completamente com o Pai, ele não é o Pai, mas ele está com natureza unificada e consubstancialmente com o Pai. Isso consiste na diferença da pessoalidade, mas não na sua natureza. Você confirmou que Jesus é Deus. E esses dois deuses não tem como. Deus é um só. Implícito na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu fiquei difícil de responder, vamos voltar. Responde João 1, termina na parte gramatical e volta com essa parte, tá bom? Ok. Ficou um pouco claro. Você tem mais tempo, ó. Você tem 20 segundos ainda. Não, eu citei Isaías 44, 24 e citei Colossenses 1,16. Tá bom. Então vamos lá. Lembrando, tá, gente? Pode repetir a mesma pergunta, não tem problema. Só que na vez da pergunta. Não da réplica e nem da resposta, tá? Essa é uma das minhas respostas, sim. Isaías 44, 24, Colossenses 1,16. Ok. E criatura não cria. Ok. Lembrando, tá? É 5 minutos, mas se a pessoa quiser usar 2, 3, 4, ó, já terminei, tá tudo bem. Tá bom? Não precisa esticar até o final só para cumprir o tempo, não, tá bom, gente? Tá bom. O tempo é com vocês, tá? Vocês que controlam o tempo dentro do tempo. Adriano, 3 minutos pela tua réplica em relação à resposta da Tainá. Pode ir lá. Então, Tainá, minha pergunta ela foi assim: mostre Jesus ensinando o conceito de trindade. Qual que é o conceito de trindade? Deus é composto por 3 pessoas, essas 3 pessoas têm a mesma natureza e compartilham da mesma essência e dos mesmos atributos. E aí você foi bem honesto em dizer que este ensinamento não parte de Cristo. E de fato, ele não vem de Cristo. Você sabe muito bem a história da doutrina da Trindade. O problema que o trinitário tem é justamente esse. É o que a Bíblia fala sobre isso. Será que, quando eu me refiro a doutrinas que foram claramente ensinadas por Jesus, e eu passo a ter um outro tipo de doutrina, isso é aprovado pelo próprio Jesus Cristo? Está correto? Eu posso dizer, por exemplo, que Deus, o Deus da Bíblia, ele é exatamente igual ao Deus Hermes ou Deus Zeus? Não, não posso fazer isso.
Caso eu o faça, eu estaria indo além dos ensinamentos de Cristo, além da doutrina que Cristo Jesus Cristo deu para nós. Então, diante disso, Tainá, eu vou repetir o versículo da Bíblia e olha a gravidade que é quando a pessoa ela não pertence, ou melhor, não permanece naquilo que Cristo ensinou. 2 João 2, aliás, 2 João 9, fala assim, ó: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo. A doutrina da Trindade, ela vai muito além do que Cristo ensinou. Não dá para você provar a doutrina da Trindade pegando somente os ensinamentos de Cristo sobre Deus. Não, é impossível qualquer trinitário, por mais formado e acadêmico que seja, fazer isso. Então, você assumiu que a sua doutrina ela está além, ou seja, fora das limitações do que Cristo ensinou. O problema está aqui na parte B do versículo. Quem faz isso, não permanece no ensinamento de Cristo, não tem Deus. Olha a gravidade. Trinitários que vão além do que Cristo ensina, não tem Deus. Crer na Trindade é ir além do que Cristo ensinou. E aí o versículo conclui: quem permanece, ou quem se apega, quem defende o conceito de Deus, exatamente como Jesus Cristo fez, tem tanto o Pai como o Filho. Tem duas pessoas, não três. A CJ tem duas. Opa, tempo parado lá, 3 minutos de réplica do Adriano. Agora inverte a situação novamente, tá? Agora é a Tainá que faz novamente uma pergunta para o Adriano. Tainá, 1 minuto para você fazer a tua pergunta, tá bom? Pode ir lá. Tá bom. Depois, se tiver tempo, eu até respondo isso, porque eu não falei que é uma doutrina antibíblica, eu falei que não está explicitado em nenhum versículo. Outra coisa, vou continuar com a pergunta que eu fiz e não foi respondida. Se Jesus é um ser criado, como em Colossenses 16, diz que todas as coisas foram criadas por ele, através dele, entende? Porque criatura não cria. E ali também mostra um pouco da coexistência e da consubstanciação entre o pai e o filho, entende? E essa questão de ser criado e ser criatura é literalmente você dizer que ele é um Deus diferente de Deus, que as coisas foram criadas por eles, mas ele não é Deus. E isso fica desconexo. Então, por isso que eu perguntei. Em Colossenses 1,16, vou continuar a pergunta. Como é que você fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, mas e confirma que em João 1 está falando da divindade dele, mas ele não é Deus? Ok, tá aí a pergunta feita da Tainá. Adriano, você tem 5 minutos para discorrer a pergunta da Tainá. Pode ir lá. Então, Tainá, a sua pergunta ela é ótima, perfeita. Você poderia fazer essa pergunta claramente se o tema fosse divindade de Jesus. O tema é sobre Trindade. Falar sobre divindade de Jesus é um outro tema e provar que Cristo é Deus não prova a existência de um Deus trino. Prova apenas que Cristo é Deus. Isso não vai agregar em nada na doutrina da Trindade. Absolutamente nada. Eu concordo com você, inclusive no meu primeiro argumento de João capítulo 1, eu deixei muito claro que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela não era o Deus com quem ela estava, mas ele tem a sua natureza divina. E eu ainda disse que no versículo 18, João deixa claro a existência de dois deuses. E você, de forma até equivocada, repetiu o que eu falei e disse que isso é politeísmo. Mas na minha resposta, eu falei que embora existam dois deuses, apenas um deve ser adorado, que é o Pai. O politeísmo é se eu adorasse a Jesus como meu Deus. E se eu tivesse um Espírito Santo também como Deus e desse adoração a Ele, eu estaria sendo vários deuses, adorando vários deuses. O que não é o caso na minha prática. Eu só adoro um, e é somente o Pai. Então, eu concordo com você, a Bíblia também concorda que Jesus Cristo ele é Deus.
mas ele não é o mesmo Deus junto com o Pai. É separado. Por isso que tem a preposição grega lá, prós, que é, lembra que eu usei assim meus dedos? Um ao lado do outro? Então eu tenho um Deus aqui, ó, que é o Pai, e aqui eu tenho outro Deus, que é Jesus Cristo. Esse Deus, ele é o Deus invisível, e esse outro Deus é o Deus unigênito, é um Deus que passa a existir e que é 100% dependente desse aqui, ó. 100%. Jesus tem divindade, não tem? Colossenses 1,19 não fala isso? Mas é porque o Pai deu a ele divindade. E é o que eu vou falar com você daqui a pouco. Mas o ponto é esse. Agora, respondendo a sua pergunta, embora não seja direcionado ao tema, Colossenses 1,15, né, que você falou, aqui nós temos um genitivo partitivo. O que é um genitivo partitivo? Quando eu digo assim, olha, os filhos da Tainá são lindos. Nesta frase, Tainá, eu estou dizendo que os filhos que você tem pertencem a um grupo de filhos que são seus. O seu primeiro filho, o seu primogênito, ele está no grupo de filhos da Tainá, não de pais da Tainá. Ele está dentro desse grupo. Quando a Bíblia fala que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, ele está dentro de um grupo da criação. Entendeu? Você vai ver exatamente isso em Lucas capítulo 2, versículo 7, onde ali Jesus é chamado de primogênito de Maria. Por quê? Porque ele é o primeiro filho do grupo de filhos que Maria teve. Jesus ele é o primeiro da criação porque ele é o primeiro dentre todas as coisas e pessoas que foram criadas. Ele é o primogênito. Deste grupo, ele é o principal, o mais importante, o mais proeminente, o mais elevado, independente do significado, mas ele está dentro deste grupo. E dentro desse grupo de pessoas e coisas criadas, ele é o primeiro, o mais importante. Só que tem alguém que não está dentro desse grupo que Jesus Cristo está. E eu me refiro aqui ao Jesus Cristo Deus, tá? Paulo também está falando do Jesus Cristo Deus, não do Jesus humano, é do Jesus Deus. O Jesus humano estava no grupo de filhos de Maria. Jesus Deus está no grupo de filhos de Deus. Do grupo de anjos, por exemplo, que todos são filhos de Deus, de acordo com Jó capítulo 1, versículo 6, desse grupo de filhos de Deus, Jesus ele é o primeiro, ele é o mais importante, deixando claro que ele não é o Criador, ele só seria o Criador se ele fosse o pater, ou o pai da criação. Aí ele seria aquele que dá origem, aquele que causa, aquele que pratica o ato de criar. E esse título é dado somente Ok, muito bem, tá aí os 5 minutos de resposta do Adriano. Tainá, agora você tem 3 minutos de réplica, tá bom? Desmuta teu microfone e vai lá. Tá bom, vamos lá. Em Colossenses, onde você falou que ele é Deus, e aí a gente volta lá para Deuteronômio 6,4, onde diz que Deus é um, e essa unidade divina não se dá na divindade de Cristo, que é uma divindade diferente de Deus Pai, não é divindade diferente, eles têm a mesma essência, a mesma natureza, têm atributos diferentes, mas Deus é um só. E ali, quando mostra em Deuteronômio que Deus é um, e você dizer que Deus é um, mas que Jesus é outro Deus, fica um pouco complexo. Quando você diz sobre a questão do primogênito, e eu ainda digo que eu não tenho muita particularidade com o texto grego, né, que é prototokos, significa primogênito em uma questão de posição, mas não de criação. Literalmente, ele não está dizendo que ele foi o primeiro a, mas ele foi. E essa unificação da pessoa em ordem se diz ao eterno ele sempre é. Então a gente vai chegar lá no eu sou, mas o texto enfatiza que você está falando dessa questão da primogenitura, tanto que eu até separei, quer ver? Que tem um texto específico que fala dessa questão
de ser primogênito, onde diz ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que eu acredito que seja esse que você esteja se referindo, ali não está falando que ele foi o primeiro a ser criado, porque da parte do entendimento da língua grega, pelo que até onde eu entendi, se não for você, por favor, refute, de que essa questão primogenitura não é necessariamente criação, entende? Tanto que eu vou usar uma analogia meio básica e fraca, mas tudo bem, é só para entendimento, que Abraão foi primogênito, mas ele não nasceu primeiro, entende? E ele ser primogênito quer dizer que ele é essencialmente o único, primeiro, o eterno. E quando a gente vai pro texto, agora falando um pouco mais da questão do texto, quando você colocou lá Colossenses 1,16, que você não respondeu em relação a ele ser criatura e criar, e até agora eu tô tentando entender, porque nele, quando diz nele, é Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. E a partir dele ser a primeira criatura, não poderia nada ser criado por ele. Entende? E isso se dá da natureza divina junto ao Pai. Ele e Deus são consubstancialmente um, e através dele, em seus atributos de filho, em seus atributos divinos, né, que Deus é um, esses atributos divinos, a partir dele, se criou, entende? Então, assim, é diferente essa questão da criação, que eu tava esperando você me responder também na gramática, onde tá lá que não existe essa parte no original. Ok, 3 minutos aí da Tainá, tá bom? Muito bem, essa primeira rodada já acabou, tá bom? Pode beber uma água, Tainá, pode beber uma água, Adriano. Respira aí, tá bom? Vocês aí da rolagem estão interagindo, né? Muitas pessoas aqui participando. Tá aqui o Virense, tá aqui o TJ Didático, tá o Ademir que acabou de chegar, tá aí a turma toda, tá aí a Joana. Muito bem, pessoal. O Guilherme também tá aí. Tá o Atafona aí discordando do Adriano. Atafona, Adriano tá indo mal. Ah, entendi. Então, Ítalo, tá o Ítalo aí também. Muito bem. Dito isto, bora para a segunda rodada. Agora o Adriano que começa perguntando. Boa noite, Lelê do Apostolado Católico, né? Os nossos amigos lá do Apostolado. Muito bem, Adriano. Desapareceu, ó. Você viu que ele caiu, né? Ele foi pra frente assim, ó. Ele deve ter caído. Eu tava esperando ele. Muito bem, QI. Ok, vamos lá então. Adriano, você tem 1 minuto para perguntar. Vai lá. Tainá, eu fiz aqui esse desenho para mim poder elaborar a minha pergunta. Então aqui está a Trindade. Esse Deus aqui, ele é composto pelo Pai, ó, Filho e Espírito Santo. Tá aqui as 3 bolinhas. Cada um com a sua divindade, com a sua essência, com seus atributos, e por eles serem iguais em natureza, essência e atributo, eles formam a Trindade. A minha pergunta é: onde Jesus Cristo ensinou a Tainá que ela deve dar adoração ao Pai, também ao Filho e também ao Espírito Santo? Essa é a prática de adoração a um Deus trino. É a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia e mostrasse o criador do cristianismo ensinando esse padrão de adoração praticado pelo Trinitário. Por gentileza. Ok, 1 minuto aí de pergunta do Adriano Cruz. Agora, Tainá, você está aí, Tainá? Tainá está aí. Tainá. Não, é porque a pergunta dele, pera só 1 minuto, a pergunta dele eu tinha separado. Caiu de novo a Tainá. Não, tô aqui. Tô só pegando o texto, peraí. Pronto, Tainá? Você tem 5 minutos, hein? Então, vamos lá. Eu vou pegar o texto específico e a gente vai para a gramática de novo. Vamos lá. E eu vou usar a parte de Tomé ter adorado ele, tá? Que eu acredito que você já reconheça bem esse texto. E essa questão do texto mostra, diferente de Apocalipse, onde ele foi repreendido, diferente de outras situações, como Pedro também advertiu dentro da Bíblia, tá lá mostrando que Pedro advertiu a não adoração, Jesus não negou a adoração, entende? E aí, quando ele responde, Senhor meu e meu Deus, em João
28, enquanto Tomé responde ele, Senhor meu e Deus meu, ele não está se referindo ao Deus Pai, ele está se referindo a Cristo. Ali, Tomé não foi idólatra, Jesus aceita a adoração, e ali, aonde a gente aceita a adoração, eu vou chegar também na Trindade que você perguntou, do Espírito Santo, onde Pedro está falando que Ananias mentiu a Deus, e ali se refere explicitamente, textualmente, que Deus é o Espírito Santo, entende? Essa passagem de Tomé, Jesus não adverte. Em Atos, também não é advertido. Atos, peraí que eu também separei, eu não lembro de cabeça ainda textos, né? Atos 5, 3, 4. Quando Pedro disse, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo se refere à pessoa do Espírito Santo. Pessoalidade em atributos, onde a doutrina se diz a diferença de atributos de Deus. Tá? Que mentisses ao Espírito Santo, não mentisses aos homens, mas a Deus. E ali Teós está literalmente falando, o Espírito Santo é Deus. E não, o Espírito Santo não é uma manifestação da presença ativa de Deus, e isto mostra, né, no texto, em diversos textos, porque se fosse uma manifestação, ele teria os mesmos atributos de Deus, e ele não tem os mesmos atributos, porque o Espírito Santo, ele precede do Pai, do Filho, mas os atributos dele é que ele vivifica, ele santifica, ele inspira e ele guia. São atributos diferentes de Cristo, atributos diferentes do Pai, e ali mostra nesses dois textos tanto o Espírito Santo sendo Deus, descrito por Pedro, tanto Jesus aceitando a adoração de Tomé, em João 20, 24. Eu acabei. Eu acredito que deu para poder entender. Ok, a Tainá já terminou aí os 5 minutos que tinha, né? Ela já abriu mão, ela já terminou. Agora eu vou passar para o Adriano fazer a réplica, né? 3 minutos de réplica, Adriano Cruz. Adriano, seu áudio. Eu perguntei o seguinte: onde na Bíblia Jesus ensina que você deve adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você não trouxe a resposta, você não trouxe o texto onde apresenta Jesus Cristo dando a ordem. O teu argumento foi tentar provar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Isso não responde à pergunta que eu fiz, que foi: onde Jesus ensina que os três têm que ser adorados? E aí o problema é esse. Por quê? Porque o trinitário, quando ele presta adoração, ele dá adoração a pessoas, não à Trindade. Especificamente a essa aqui, ó, ao Filho. Na Trindade, apenas o Filho é adorado. Tanto é que a Tainá, por exemplo, viu, Tainá? As perguntas que você está fazendo, os argumentos que você está elaborando, visam apenas provar divindade de Jesus Cristo. O tema não é divindade de Jesus. Provar que Cristo ele é Deus não prova a Trindade. Você tem que provar que esses três aqui são a Trindade. E isso nem mesmo o criador original da doutrina, que foi Atanásio, disse. Ele não disse que o Pai é a Trindade. Ele não falou que o Filho é a Trindade. Ele não falou que o Espírito Santo é a Trindade. Então, quando você, Tainá, adora o Filho, você não está adorando a Trindade. Quando você adora o Pai, você também não está adorando a Trindade. E quando você adora separadamente o Espírito Santo, você não está adorando a Trindade. A Trindade é o triângulo. Não são essas bolas aqui separadamente. O seu Deus é esses três aqui formando esse. Então, pela lógica, caso houvesse dentro da doutrina, você tinha que adorar esse Deus aqui, ó, e não as pessoas que compõem a Trindade. E claro, Cristo não deu essa ordem. A ordem que Cristo dá está em João capítulo 4, versículo 22 e 23. Lá ele ensina para a samaritana a importância de adorar apenas esta pessoa. E na minha próxima pergunta, eu vou mostrar o porquê que Cristo ordena
adoração apenas ao Pai, não ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou mostrar para você gramaticalmente na Bíblia que somente uma pessoa deve ser adorada sendo nosso Deus. Esse aqui não, e esse aqui não existe. Ok. Sendo pessoa. Ok, muito bem, deixa eu zerar o tempo aqui. Agora vai inverter, tá? Agora quem pergunta. Eu vou só responder rapidinho. Não, não pode. A gente tem que seguir a dinâmica, tá? Tainá, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Adriano, tá? Agora é sua vez de perguntar para ele. Pode ir lá. Tá bom, eu vou usar 1 minuto, mas a minha resposta seria Mateus 28:19, tá bom? Só para poder colocar. E aí, Adriano, a gente vai partir então, né, para a pessoalidade de cada um. Quando a gente está na pessoalidade de cada um, né, especificamente, você falou dessa questão do Espírito Santo, como é que você me responde a o Espírito Santo ser a força ativa de Deus, sendo que não falou o Pai, não falou Jeová e nem falou Jesus. Em Atos 5, ele diz, o Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, 3, 4. Como é que você faz essa questão do Espírito Santo? Acho que Deus. Ok, muito bem. Deixa eu zerar o tempo aqui. Adriano, você tem 5 minutos para responder a pergunta da Tainá. Vai lá. Vamos lá, Tainá. Ó, a resposta está aqui, sobre a pessoalidade ou não do Espírito Santo. Em Lucas 24:49, Jesus falou essas palavras aqui, ó. Peraí. Pronto. Jesus falou exatamente o que está escrito aqui. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Essa promessa você vai ler lá em Joel, onde o Pai diz assim, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoas, e eles terão sonho, visões e tal. Então o Pai está prometendo derramar Espírito Santo. Essa é a promessa que Cristo está se referindo aqui. Aí continua. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse poder aqui não é uma pessoa. Esta promessa que o Pai diz é que ele, o Pai, iria derramar poder, revestindo ou cobrindo, enchendo aquelas pessoas que receberiam o Espírito Santo quando o Pai cumprisse a promessa. Então o próprio Jesus Cristo, Tainá, chama o Espírito Santo literalmente de poder. Poder vindo do alto. E é exatamente isso o que nós lemos também em vários outros textos da Bíblia que aparece quando Cristo fala sobre o Espírito Santo. Ele fala exatamente sobre isso. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus Cristo diz que os discípulos seriam testemunhas dele. Olha só. Jesus falou isso aqui também, ó. Mas recebereis poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Poder. Quando? Quando descesse o Espírito Santo. Aí você conhece o texto. E sereis testemunho de mim até a parte mais distante da Judéia, Samaria e tal. Então, quando o Espírito Santo fosse derramado, eles não receberiam uma pessoa. Eles receberiam dinamis. Poder. Certo? Era isso que iria descer do céu. Isso se cumpre em Atos capítulo 2, onde 120 pessoas ficam revestidas de poder e por isso eles começam a fazer atos sobrenaturais, porque eles estavam cheios de poder. Lá em Lucas, Tainá, o anjo Gabriel, conversando com Maria, ele falou assim, Maria, o Espírito Santo virá sobre você e você receberá poder. É tão verdade isso, Tainá, que quando Maria ficou grávida,
o evangelista Mateus, Mateus capítulo 1 e o versículo 18, olha, traz uma informação bem interessante. Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu estou lendo aqui os textos desta Almeida Incorrigida e Infiel. Nessa Almeida Incorrigida e Infiel, Mateus 1,18 fala assim, ó, descreve o nascimento de Jesus, narrando que Maria, antes de se casar com José, ficou grávida pelo Espírito Santo. Tainá, lendo essa frase aqui, quem foi que engravidou Maria? Foi a terceira pessoa da Trindade? Porque se você acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa, é esta pessoa aqui que engravidou Maria. Logo, o Jesus humano é filho ou seria filho da terceira pessoa da Trindade, já que é ele que causa a gravidez em Maria. Não vai, eu vou usar uma frase que você conhece. Não faz nenhum sentido, Tainá. O Espírito Santo é o poder do Pai de Jesus Cristo que faz com que milagrosamente Maria fique grávida, certo? Deixando claro que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é o poder usado pelo Pai para engravidar Maria. Ok. Tainá, Oi. você agora tem 3 minutos para discorrer sobre a resposta do Adriano. Vai lá. Tá bom. Primeiro, um atributo do Espírito Santo é a procedência do Pai. Mas, vamos lá, sim, há a pessoalidade ali, até porque, independente se você achar que foi ou não o Espírito Santo ou Deus Pai, ali no texto em que desceu sobre ela o Espírito ali de Deus, é uma questão que chega a ser complicada de se falar e eu tô com medo de blasfemar aqui. Mas só para poder voltar a essa doutrina aqui do Espírito Santo ser uma pessoa, eu em Romanos 8, 27, diz, aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Por que aqui não está falando porque Deus intercede pela sua vontade? Por que não Jesus intercede pela vontade do Pai? Entende? A intercessão é feita pelo Espírito Santo. E atribuição e atributos é uma das coisas que nós diferimos nessa questão da pessoalidade de cada, entendeu? De cada pessoa na divindade. E vamos lá, essa pessoalidade também é demonstrada lá em Coríntios 12, quando diz o seguinte: todas as diversidades de dons espirituais também são concedidas pelo Espírito Santo. Não são concedidas, dito pelo Deus Pai, nem por Cristo. Esse conceder dos dons espirituais é dom do Espírito Santo. Não é dom do Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que santifica, é o que inspira, é o que guia. Está lá em Efésios 4. Voltando à sua questão da sua resposta, eu não consegui entender aonde você negou a pessoalidade do Espírito Santo, porque você dizer que ali onde está, no nascimento de Cristo, nega a pessoalidade do Espírito Santo, não foi uma resposta, assim, textualmente muito completa, porque textualmente está falando que ela engravidou do Espírito Santo. Textualmente, entendeu? Você tá falando da questão do texto, textualmente tá falando aqui, que é o Espírito que intercede, é o Espírito que santifica, é o Espírito que guia, e em Coríntios 12 é o Espírito que concede os dons. Terminou, ô Tainá? Sim. Sim? Tá ok, então vou parar o tempo da Tainá aqui, ela já passou. Agora não, né? A Tainá fez é isso mesmo, 3 minutos, né? Seria o dela. Agora vamos inverter a situação e quem começa perguntando agora é o Adriano. Adriano, Foi o Adriano? tá me ouvindo? Sim. É você mesmo, né? 1 minuto para você perguntar, 1 minuto, vai lá. Tainá,
Eu mostrei para você um desenho aqui para tentar simplificar melhor, né? E aí no desenho tinha uma bolinha vermelha, uma verde e um azul. Cada bolinha dessa representa uma pessoa da Trindade. Então temos Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três, eles têm vontade e mentalidades distintas. O Pai tem uma forma de pensar, Jesus tem a sua capacidade própria de pensar, e o Espírito Santo também tem a sua capacidade própria de pensar, decidir e tal. Então eles têm suas próprias faculdades mentais, as três pessoas da Trindade. A minha pergunta é: se eu tenho três formas distintas de pensar, embora o pensamento esteja em harmonia, mas são três formas distintas de pensamento. Quantos deuses tem dentro da Trindade? Ok, Ou três? ok. 1 minuto aí de pergunta do Adriano. Agora, Tainá, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Adriano. Pode ir lá. Tá bom, vamos lá. Três pessoas distintas, consubstancialmente em uma única e coeterna divindade, chamada Deus. Vamos lá. Ali a gente se refere à diferenciação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, biblicamente, como eu disse com você textualmente, que eu iria chegar nessa conclusão contigo, porque, assim, textualmente Jesus é Deus, sim, em João 1:1, em Colossenses 2:9, em Hebreus 1:3. O Espírito Santo tem uma pessoalidade divina? Tem, como eu disse em você, em Atos 5:3 e 4. Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos? São distintos em vários versículos, inclusive eu disse com você, Mateus 28:19, que diz ali que não pede para batizar em nome do Pai, não pede para batizar em nome do Filho, pede para batizar em nome dos três, e essa questão do batismo também é uma das coisas que a gente demonstra a unificação dessas três pessoas em única natureza, entendeu? É literalmente essa coeternidade, essa consubstancialidade. A única coisa que a doutrina se difere é na pessoalidade. A pessoalidade é os atributos, entende? E você não perguntou dessa questão dos atributos, né? Mas se você chegar nessa questão desse contexto, a gente vai voltar para a pergunta que eu te fiz e eu gostaria de ser respondida, que como uma criatura cria, quem cria não é criatura. A criação divina foi feita através de Cristo, através do verbo, do logos, como a gente viu, como eu questionei você ali também, tem em João 1:3 e em Colossenses. Então, todas as duas eu queria entender, mas respondendo a sua pergunta, a pessoalidade. São três pessoas, coeterna, consubstancial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eu diferi de você são os atributos. Ok, Acho que deu para entender. Eu citei uns textos, mas eu acho que deu para entender, né? Eu citei os textos muito rápido. Se você quiser, eu repito, Adriana. Ok, você tem até 5 minutos, Tainá. Você termina aqui? Não, sim, é porque assim, se você quiser, Adriano, eu vou citando os textos. Ele perguntou, como que é? É Deus três em um? Sim, em Deuteronômio 6:4, Deus não é único, Deus é um. É um Deus que se mostrou na pessoalidade do Novo Testamento em três pessoas. Os textos que eu citei foi João 1:1, onde sim, agora eu vou usar até os dedinhos dele, peraí. Sim, eles são coeternos, eles estão ali, um na frente do outro. Ele estava com Deus, mas ele era Deus, entende? Então, isso daqui é Deus. Você entende? Essa consubstancialidade, eles não são diferentes. Eles estão em unidade. Essa unidade divina se condiz nessa doutrina, que posteriormente foi chamada de Trindade, que é explícito na Bíblia que nós adoramos a Cristo Jesus por ele ser a imagem e semelhança exata e ser Deus em plena divindade, demonstrado dentro do texto. E, bom, é bom recitar os textos de novo. Jesus é Deus? Sim, dito em João 1, Colossenses 2:9, Hebreus 1:3. O Espírito Santo é um Deus pessoal?
pessoalidade é atributo, ele tem atributos essenciais de vivificar, de ensinar, de guiar, e ele é pessoalmente dito, Espírito Santo, você não mentiu. Você não mentiu a Jeová, você não mentiu a Cristo. Você mentiu ao Espírito Santo. Dito isso em Atos 5, 3, 4. E quando pede, e ali eu digo Jesus Cristo pede para batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz batizai em meu nome, batizai no nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, muito bem. Deixa eu zerar o tempo aqui. A Tainá já terminou, tá bom? Entendi. Adriano, você tem 3 minutos aí de réplica. Vai lá. Seu som. Tainá, nós temos um problema com essa interpretação. Você disse que os três têm sua própria mentalidade, sua própria divindade, por isso eles formam um só Deus. Porém, eu vou ler para você aqui, ó, na King James, Bíblia King James, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Aqui diz assim, ó: pois quem conhece a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Esse Senhor aqui é Deus, tá? Esse Senhor aqui seria Deus. Então, quem conhece a mente de Deus para que possa ensinar algo a ele? É uma pergunta retórica. Aí, olha o que Paulo fala. Nós, porém, temos ou conhecemos a mente de Cristo. Então, Tainá, aqui tem apenas duas mentalidades, que é exatamente isso aqui, ó. A Trindade tem a mente, que é a mente de Deus, né? E tem a mente de Cristo. Essa daqui a gente não consegue compreender, como Paulo disse. Quem é que consegue compreender a mente de Deus? Ninguém. Mas essa daqui é uma mente compreensível. A mente da suposta segunda pessoa da Trindade é possível nós seres humanos a conhecer. Isso prova, Tainá, que nós temos duas mentes. Uma incompreensível, que é a mente do Pai, ali é a mente do Pai, e a outra é a mente do Filho. Essa a gente não consegue compreender plenamente, mas essa aqui sim. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele diz que nós cristãos temos que ter a mesma mentalidade que Cristo teve. Ter a mente de Cristo. Então, Tainá, são duas mentes, só que elas são distintas entre si. Elas são diferentes. Uma é incompreensível, a outra é compreensível. Esse aqui é Deus? Sim ou não? Então eu tenho um Deus que eu posso compreender a mente dele. E o Pai aqui é Deus? A mente dele eu não consigo compreender. Isso prova, Tainá, dois deuses, onde apenas o Deus Pai é quem deve ser adorado. Esse aqui deve ser imitado para que eu possa adorar corretamente esse. E aí, eu não fiz uma outra bolinha porque a mente do Espírito Santo não é mencionada na Bíblia. Ok, 3 minutos aí de réplica do Adriano, muito bem. Essa segunda rodada ela terminou, agora vamos para a terceira e última rodada desse debate e o modelo é presidencial, pergunta, resposta e réplica, tá bom? Muito obrigado você que está aí participando, mandando presente para o nosso amigo Adriano e também para a nossa amiga Tainá, todos vocês, ok? Muito obrigado e vamos que vamos, agora eu começo com ela. Tainá, você tem 1 minuto para perguntar, tá bom? Ó o microfone. 1 minuto para você perguntar. Vai lá. Tudo bem. Vamos lá. Novamente, a gente já definiu que o Pai e o Filho são espíritos e deuses. Deuses, a palavra deuses é complicada. E natureza divina. Essência divina. A gente vai ter que ir a isso, porque eu, particularmente, quando a gente começa a estudar a Trindade, a gente entende o seguinte, que essa coeternidade se dá a partir de que
Deus é eterno, Deus não se cria, não se faz, mas a criatura é feita, e eu vou ter que voltar à pergunta. Colossenses 1,16, que você não me respondeu. Gramaticalmente, como é que a criatura cria, como as coisas são criadas através dele? Gramaticalmente é dito isso. Ok, tá aí a pergunta. Tá aí a pergunta da Tainá, tá? Adriano, você tem 5 minutos aí para discorrer sobre a pergunta da Tainá. Responder, né? Na verdade, vai lá. Então, Tainá, novamente, essa pergunta era para você usar se o debate fosse sobre divindade de Jesus. Os seus argumentos estão indo somente nessa direção. Divindade de Jesus, Jesus é o Criador, ele não é a criatura, ele tem a mesma consubstância do Pai. Isso não prova trindade. Não prova. Antes de responder a sua pergunta, eu vou te levar aqui para um texto que é Gênesis capítulo 18. Lá no Gênesis 18, eu gostaria que até você raciocinasse comigo usando esse texto. Gênesis 18 fala assim, ó, versículo 1. Depois Deus lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à estrada da tenda no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos, ele aqui é Abraão. Então Abraão levantou os olhos e viu 3 homens. Então quando Abraão olha à distância, ele vê 3 homens. Balança para mim com a cabeça. Esses 3 homens tinham a mesma natureza? Tinham, né? É para responder, Adriano, você tá no seu tempo. Igual balançando com a cabeça assim, ó. Eles tinham a mesma natureza, esses 3 homens? Tinham a mesma essência? Tinham os mesmos atributos? Tinham. Eram 3 homens. Se você vê Abraão, Isaque e Jacó, são 3 homens. Eles têm os mesmos atributos, a mesma natureza, compartilham até da mesma essência. Mas será que por conta disso, Tainá, eu posso dizer que Abraão, Isaque e Jacó e esses 3 homens aqui, por eles terem a mesma natureza, eles formam um só ser humano? Um ser humano supremo? É isso que a sua doutrina ensina. O fato de Jesus Cristo ter a mesma natureza que o Pai não prova que existe trindade, porque você precisaria provar que Cristo também tem a mesma natureza do Filho. E detalhe, dentro da trindade, a segunda pessoa aqui, ó, ela tem 2 naturezas. E aqui, Tainá, é interessante que você olhe. Aqui é Jesus Cristo. Aqui é a natureza humana, criada, aquela que foi gerada pelo ventre de Maria. E essa aqui é a natureza divina de Cristo. Essa natureza, ela não é onipotente, a natureza humana. Ela não é onipotente, ela não é onisciente, ela não é onipresente. Jesus, por exemplo, quando tocaram nele e o poder saiu dele, ele teve que perguntar, quem foi que me tocou? Porque ele não sabia. Ele também disse que não sabia quando é que ele ia voltar, porque ele estava na natureza humana. Então essa natureza aqui não tem nenhum atributo. Essa aqui, segundo a visão de vocês, é onipotente, onipresente, onisciente. Então Jesus Cristo tem quantas mentalidades, Tainá? 2. 2 mentalidades. O seu Jesus, que compõe o seu Deus, Trindade, tem 2 mentalidades. Esse aqui queria escapar da cruz, como você acredita. Lembra da oração dele no jardim de Getsemane? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Então a vontade de Jesus Cristo era não morrer. Só que ele prefere enaltecer uma outra vontade que está acima da dele, que é a do Pai. Deixando claro aqui, Tainá, que Cristo tinha 2 vontades individuais, segundo você, no mesmo corpo. Provando assim, Tainá, que o seu Jesus Cristo, ele tem 100% de natureza sem nenhum tipo de atributo divino. E aí na Trindade agora, são 4 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o homem Jesus Cristo glorificado.
para responder a sua pergunta, como que uma criatura pode criar alguma coisa? Ali deixa claro em Colossenses 1:15, 16, que Jeová ele usou Jesus Cristo para fazer e criar as coisas. Por meio de Jesus, Jeová criou. O ato de criar é praticado por Jeová, não por Jesus Cristo. Depois você dá uma olhada em João capítulo 1:17. Nesse mesmo contexto, lá diz que Jeová, por meio de Moisés, deu as leis para a nação de Israel. Será que Moisés é legislador da mesma forma que Jeová é? Óbvio que não. Ele é apenas um instrumento humano, pessoal, usado na mão de Jeová para fazer algum ato. Muito bem, muito bem. Tá aí a resposta da pergunta da Tainá. Tainá, agora você tem 3 minutos para replicar o Adriano, tá certo? Vai lá. Ok. Como eu falei que eu ia mais na parte da gramática, vamos lá. Quando você está falando ali, vou responder as duas perguntas no tempo se der. Em Colossenses, quando está falando nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como eu disse, a referência grega da palavra significa todas as coisas de maneira absoluta. E essa maneira absoluta a gente responde basicamente que se Jesus criou tudo, o que está no céu, ele é o criador. E ele ser o criador ali, entendeu? É unificação, e eu digo isso em forma natural com Deus Pai. Sendo que se Jesus é Deus, se Jesus é o criador, ele não poderia ser criatura. Continuando a sua pergunta, você falou em questão de natureza. Ele diz, e isso é muito especificado, também em Filipenses 2, ali de 6 ao 7, que esse esvaziamento, onde você falou da natureza humana de Cristo, que ele se dá na encarnação, assumindo a forma humana, e sim, na sua forma humana, submisso ao Pai, mas não demonstrando que, tipo assim, depois que ele se submete à encarnação, que ele deixa de ser Deus, eu vou pegar a referência de novo grega, que eu estou tentando ir mais para o lado linguístico. Quando se fala da linguística da palavra, a palavra maior, quando ele se refere a ele maior do que eu, o Pai é maior do que eu, esse maior é posição funcional, é uma posição onde ele é menor do que o Pai. Ele é menor em natureza? Ele é um Deus menor? Não. É posição, não natureza. E a segunda palavra que aparece lá, eu não sei falar grego muito bem, então me perdoem, mas ousia. Essa palavra grega literalmente se refere à sua natureza. E quando você está falando da natureza divina, você tentou diferenciar isso e falar sobre Cristo ser inferente, menor sobre a criação, e ali mostra em Colossenses 16 que ele não é menor à criação, ele é o Criador, é o que é diferente do entendimento, que particularmente de forma contextual, de forma no texto mesmo, gramatical, não foi mostrado ainda. Eu estou tentando mostrar, mas não me foi dito por você ainda. Então, se pudesse dizer onde no texto diz que ele não é Deus, também não tem. Ok, muito bem. Deixa eu zerar o tempo aqui. Agora. Peraí, eu tava finalizando. 15 segundos, 15 segundos. É só para falar o seguinte: você dizer que Jesus não é Deus e o Espírito Santo não é Deus, Pai, você literalmente está falando, Jesus é um Deus menor? É isso que eu ia colocar. Desculpa, Wesley, cortei, continue. Não, tá tranquilo, muito bem. Ok, vamos continuar aqui. Agora inverte a situação, tá bom? Agora quem faz a pergunta é o Adriano Cruz. Adriano, 1 minuto para você fazer a tua pergunta. Vai lá, cara. Tainá, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, é a minha pergunta. Lá, você vai ver um aluno de Jesus Cristo falando quem é o Deus dele. Não só dele, mas de todos os cristãos. Então, a minha pergunta é para Tainá. Tainá, dentro da sua crença, Deus, o seu Deus, ele é o mesmo Deus que o apóstolo Paulo ou é um Deus diferente
do Deus do apóstolo Paulo. Desculpa, eu não peguei o texto, Wesley. É 1 Coríntios o quê? 8:6. 1 Coríntios 8,6. Muito bem, o Adriano terminou a pergunta dele. Como estamos percebendo, está tendo construção lá próximo, né? Mas, vamos lá. Tainá, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Adriano. Vai lá. Sim. Vamos lá. Primeiro ler o texto. No texto está dizendo que sim. Para nós, porém, há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Senhor, a gente vai chegar lá. Por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Se nós existimos por meio dele, aí eu vou voltar, inclusive, o que eu tentei acabar de falar, mas vou repetir, né? Que o verbo, Jesus Cristo, foi por quem todos nós fomos criados. E isso está lá em João 1:3. Isso está mostrando também no texto onde ele diz que por meio que o Pai é maior do que ele, e eu acho que é isso que é um pouco diferente no seu entendimento. Quando ele diz que o Pai é maior do que ele, é de forma funcional, do sentido de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoalidades de Deus, 3 pessoas com atributos diferentes. Essas pessoas, eu vou falar no grego também, desculpem se eu falar errado. Hipostates, que é a palavra grega específica para definir a pessoalidade. Quando a gente diz pessoalidades, não são 3 deuses, não são 3 pessoas, como você colocou, 3 humanos separados que não têm a mesma essência. Desculpa, Adriano, você não tem a minha essência, eu não tenho a sua essência, e tudo bem, nós temos a mesma natureza. A natureza divina, sim, é compartilhada. Assim como a natureza humana, tanto eu quanto você temos. E quando Jesus diz, respondendo você no texto, eu não vou saber falar grego, perdão, mas quando ele diz no texto, referente ao Pai ser maior do que ele, e eu vou repetir o meu argumento anterior, como você se difere que Jesus é inferior da parte do Pai, e por ele ser inferior, ele não é Deus em sua unidade com o Pai. Nessa parte do maior é um termo específico no grego que se refere à sua posição divina, não que ele seja um Deus diferente. Eles são 3 em um, de forma coexistente, coeternas, com individualidades pessoais. Esses atributos que diferem um ao outro é o que a doutrina traz. Deus é um só que ele é Pai em sua grandiosidade, em sua completude, é a origem em si, criador e criador de todas as coisas, que criou as coisas. O Filho em si foi encarnado, foi ressurreto, foi nos apresentado de forma carnal, representa toda a exatidão divina, como é descrito no texto também. E ali a gente coloca correlacionado, tipo, o Pai não é uma forma biológica, tipo, não é como se fosse eu e meu filho, que somos pessoas completamente diferentes. É uma questão que a doutrina traz de que a coexistência eterna é de um único Deus. Porém, os atributos são diferentes. A pessoa de Cristo que foi encarnada, né, tem sim uma pessoalidade diferente do Pai, é sim funcionalmente diferente do Pai, porém, ele é Deus? Sim, ele é Deus. Ele merece adoração? Sim, merece adoração. Como eu disse lá, quando Tomé diz em João 20:24, que ele merece adoração e ele foi adorado, e ele não negou a adoração, como o anjo em Apocalipse nega e Pedro nega a adoração, porque devemos adorar a um único Deus, né? E como toda a Bíblia mostra que nós deveremos adorar um único Deus. E Jesus não aceitaria a idolatria, não aceitaria a adoração se ele não fosse Deus. E o Espírito Santo não seria Deus
Se em Atos Pedro não tivesse colocado isso muito bem. Então, quando você diz ali em Coríntios, o pai e o filho são pessoas diferentes? São. E eu não nego isso, entende? Mas como eu te disse, em Filipenses explica isso, em João explica isso, 14:28, onde ele diz que o pai é maior do que eu. E todas as coisas provêm dele, de Jesus Cristo. E como eu disse, criatura criatura não cria. Ele é o Ok, muito bem, tá aí a resposta da Tainá. Agora vamos para a réplica de 3 minutos do Adriano Cruz. Adriano, seu microfone. Seu microfone aí. Vamos lá, Tainá. Primeiramente, eu perguntei para você se o seu Deus era exatamente igual ao Deus do apóstolo Paulo. E aí você somente veio com narrativas. Parece que você deixou de usar a Bíblia. Achei que o nosso debate ia ser texto versus textos. Mas é o mais do mesmo. Você está apenas defendendo a divindade de Jesus. Ao defender a Trindade, você querer provar que Cristo é Deus, ele é adorado, isso é tão inútil quanto olho azul em gente feia. Não serve para nada. Entendeu? É inútil. Provar que Cristo é Deus não prova que Deus é uma trindade. Ah, mas ele foi adorado. Isso também não prova uma trindade. Ah, mas ele é Deus com Pai. Isso também não prova a trindade. O que vai provar a trindade é isso aqui, ó. Paulo falou assim: para nós há um só Deus. Tá vendo aqui, ó? Para nós cristãos só existe um só Deus. O Trinitário também fala isso, que só existe um só Deus. O problema é que o Trinitário fala que esse um só Deus é esse aqui, ó. Que um só Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Trinitário, Tainá, você, por exemplo, acredita que esse um só Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que para o apóstolo Paulo e para os cristãos, esse um só Deus é somente o Pai. E não tem nada a ver com união hipostática por causa do termo grego aqui, ó. Esse termo grego reis, no texto grego, é o numeral 1. Tá vendo aqui, ó? Reis inclui o neutro ren, mas é só o numeral 1. Então, quando Paulo está falando que existe um só Deus, quando ele diz que existe um só Deus, ele diz que também esse Deus é uma só pessoa, é somente o Pai, não é três. Paulo não diz que um só Deus é o Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo. Ele fala que um só Deus, que no caso seria a Trindade para você, é somente o Pai. Jesus Cristo, ele é um Senhor, um Reis Kyrios. Ele é um Senhor. Jesus não é o um só Deus. Um só Deus é uma só pessoa e é o Pai. E é por isso que este aqui é quem deve ser adorado, Tainá. E esse aqui, esta pessoa, é adorado de Gênesis a Apocalipse. Ok. Jesus não. Tá aí os 3 minutos de réplica do Adriano, tá? Agora invertemos a situação. Agora vamos para a Tainá. Tainá, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Seu microfone. Opa, acho que saiu. Vai lá. Pronto, vamos lá. É muito simples. Se Jesus não é Deus, como nós o adoramos? Entende? Essa adoração divina a Cristo está explícita em algumas colocações na Bíblia, em alguns momentos da Bíblia, e essa adoração que deve ser feita a um Deus, e eu concordo com você, a um único Deus, e essa expressão exata de Deus foi através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero entender como é que você adora a Jesus Cristo, mas que ele não é Deus em sua plenitude. Ok, tá aí. Terminou? Uhum. Ok, vamos zerar aqui o tempo.
Adriano, você tem 5 minutos para responder a pergunta da Tainá. Tainá, Adão. Adão adorava um Deus trino? Moisés, Abraão, Sara, Esté, Ruth, Noemi, Elias, Eliseu, os patriarcas. Será que todos esses, quando eles iam fazer atos de adoração, ou no templo ou fora do templo, quando Moisés, por exemplo, quando Moisés ia adorar o Deus dele, ele construía 3 altares, um altar para o Pai, um altar para o Filho e um altar para o Espírito Santo? Abraão também. Moisés fez isso quando ele atravessou o Mar Vermelho, ele prestou um ato de adoração a Jeová. Ao fazer isso, ele construiu 3 altares, um altar para cada pessoa da Trindade. E Abraão, quando ele ia adorar o Deus dele, ele também construía 3 altares. O Templo de Salomão, ele foi construído para ser um local de adoração para o Deus de Salomão. As pessoas que iam para o templo, elas iam adorar 3 pessoas dentro do templo? Eles iam adorar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Jesus Cristo. Tainá, quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele disse que veio estabelecer um modelo para nós, um padrão para o verdadeiro cristão. E aí, para eu ser um verdadeiro cristão, eu tenho que fazer jus ao significado da palavra Christos, que é um pequeno Cristo. Então eu tenho que imitar a Cristo. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra Jesus Cristo adorando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Seja sincera com você mesmo. Tem isso na Bíblia? Tem Jesus fazendo isso? Não tem. Eu tenho certeza que nós nunca aqui vamos ver no Podplay um debate dizendo: Jesus é o Filho de Deus ou não? Ninguém duvida disso. Por quê? Porque ele falou: eu sou filho de Deus. Os discípulos, quando ele perguntou: vocês acham que eu sou quem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O anjo falou: você é o filho, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então ninguém questiona se Jesus Cristo é filho ou não, porque nós lemos isso na Bíblia. Agora, Deus, a segunda pessoa de um Deus trino, tem isso na Bíblia? Alguém fala isso? Não tem. Tem Jesus ensinando isso? Você já disse que não. Então a prática de adoração que Cristo fazia, Tainá, era adorar a uma só pessoa. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver todo o início e o desenrolar da raça humana. Nunca aqueles que praticavam adoração verdadeira fizeram qualquer coisa que pudesse dizer: olha aqui, eles estão adorando um Deus trino. Eles construíram 3 altares. Não tem isso, Tainá. Eles sempre adoram Deus sendo uma só pessoa. O próprio Jeová falou que não existe ninguém semelhante a ele lá no céu. E era o Pai que falou isso. Não era a Trindade. Não era o Deus Jesus Cristo. O seu Deus Jesus, que embora não seja o tema, e ele não é adorado no Antigo Testamento. Por quê? Ele não era Deus? É complicado, Tainá. Pensa bem comigo. Se Jesus Cristo vem estabelecer um padrão de como um cristão deve ser, e ele não adora 3 pessoas, por que você faz isso, Tainá? Cristo não fez. Ah, mas ele mandou. Onde? Você disse que não tem essa ordem de Cristo mandando ordenar, Jesus ordenando, né, a prática de adoração a 3 pessoas. Agora, tem uma ordem de Cristo aqui, em Mateus, Lucas capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, ó: esta é uma ordem que ele dá para Satanás, mas ela se aplica também a nós. Lucas 4:8, Jesus responde assim, ó: está escrito, lá em Deuteronômio 10, adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele.
Então, Tainá, essa é a ordem de Jesus. Pergunte-se após o debate. Você está obedecendo Cristo? Ok, ok, 5 minutos aí da resposta do Adriano. Agora a Tainá terá 3 minutos aí da sua réplica. Tainá, é com você. Eu acho que ninguém fala normalmente isso, mas a doutrina da Trindade foi nomenclaturada para entender a existência e a divindade, que foi nos revelada através de Jesus Cristo no Novo Testamento como Deus encarnado. O que é Deus encarnado? Vamos lá. Agora, citando Bíblia, por favor, eu perguntei se Jesus era adorado. E sim, Jesus foi adorado pelos apóstolos, especificamente por Tomé, em João 20, 28. E ali eu questionei se ele recebe adoração. Sim, ele recebe adoração. Ele é Deus? Sim, ele é Deus. Já definimos isso. Agora, a questão é: ele é Deus Pai? Não, ele não é Deus Pai. Ele tem a pessoalidade e o poder do Espírito Santo de passar os dons? Não, não tem. A questão é: você adorar ao Pai e você não adorar a Cristo, você está fazendo normalmente uma divisão de divindade? Entende? O que eu te perguntei foi: Jesus Cristo é Deus? Sim. Então ele recebe adoração? Você adora dois deuses? Não. Eu não adoro dois deuses. Eu adoro a Jesus Cristo através. Olha, vou citar texto também de novo. Em Hebreus 1, 3. O Filho que é resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser. Aí eu ia te questionar questão gramatical, porque eu vi muita gente batendo nesse texto e eu não vi muita questão gramática do texto, da diferenciação da pessoalidade descrita no texto, dessa expressão exata ser cópia ou ser expressão exata do ser porque ele é. Entende? E ali a gente difere a pessoa, a expressão exata, mais a diferenciação da pessoalidade de Cristo, que não é o Pai, mas é o Filho. Ele é Deus? Sim. Você adora dois deuses? Não. Adoro um só Deus. Deus Pai, que é o grande Criador, que foi revelado e encarnado através do seu Filho. E só para responder, você perguntou se no Antigo Testamento adoravam a três deuses? Não. Jesus Cristo tinha sido encarnado? Não, entende? Deus se manifestava em carne? Não, mas Deus se manifestou em carne. Nós vemos isso na sua plenitude divina e no nosso entendimento do Novo Testamento. E essa é a diferença, porque os judeus não adoram a Cristo porque eles não acreditam na divindade de Cristo. A partir do momento que eu acredito na divindade de Cristo, Cristo é Deus. Ele não é Deus Pai, mas ele é Deus. E o que você me diz agora, refazendo, já que a gente está fazendo pergunta em cima de pergunta, né? Como que Cristo não é Deus se ele é sua expressão exata do seu ser? E esse ser, por favor, fale gramaticalmente o que seria esse ser. Porque o ser ali é o que ele é, sua natureza. Ok, 3 minutos de réplica, tá? Não é pergunta, é réplica. E Mas é porque ele me perguntou. Ele veio com pergunta também, mas tudo bem. é para ambos, tá? Tanto na réplica ou na resposta, é só a resposta, não é pergunta, tá? Bom, esse bloco terminou. O terceiro bloco já terminou, gente. E aí? Seu microfone, Adriano. Tem mais um? Vamos mais um? Ah, vamos mais um? Vamos. Aproveita e me responda, Adriano, por favor. Tá bom. Vamos lá então, mais um, ok. Obrigado aí pelos presentes, ó. O pessoal tá presenteando mesmo, ó. 171, 180. Obrigado aí pelos presentes, tá bom, gente? Presentei aí o pessoal, tá? Muito bem, vamos mais para uma. Como a Tainá ela terminou de fazer a pergunta e terminou com a réplica, o Adriano começa agora fazendo a pergunta de 1 minuto, tá bom, Adriano? É mais uma rodada, tá? Com essa é a quarta. Aí a gente encerra para não ficar cansativo para os nossos amigos e nem para mim também, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. 1 minuto para você, Adriano, perguntar. Tainá, veja bem. As suas perguntas e as suas respostas, elas estão indo mais para defender a divindade de Cristo e não para falar sobre Trindade. Eu vou puxar você para o tema fazendo essa pergunta. Você disse que dentro da Trindade, o Pai é adorado, Jesus é adorado. Tá faltando quem receber adoração?
o Espírito Santo. Se ele não é adorado, e detalhe, esse aqui é adorado por quê? Dentro da visão trinitária, ele é adorado porque ele é Deus. O Pai também. Mostre para mim livro, capítulo e versículo onde a terceira pessoa da Trindade é adorada, assim como o Pai e o Filho, diretamente e de forma distinta. O Espírito Santo sendo adorado na Bíblia. Por gentileza. Ok, muito bem. Aí a pergunta do Adriano Tainá, você tem 5 minutos para responder o Adriano, Tainá. Pode ir lá. Tá, peraí. Primeiro, explicitamente, a adoração é diferente de ser Deus? Por ele ser Deus, ele merece adoração? É isso que eu tô tentando te explicar. E eu vou falar novamente, eu acho que de uma forma que não é muito dita, que eu não vejo muita gente falando, mas a Trindade é uma doutrina teológica explícita na Bíblia, em diversos textos, e sim, essa explicidade se dá na interpretação de texto e na questão gramática. Quando eu te falei da questão gramática, que você está me falando que o Espírito Santo não é adorado explicitamente assim, eu digo a você, o Espírito Santo é Deus, tem pessoalidade. Quando ele dá os dons e Paulo diz orar, para orar ao Espírito para receber esses dons espirituais. Lá em, vou pegar o texto, né? Que vamos trabalhar com o texto em, Coríntios 12. Só um minuto que meu tempo tá passando. Em Coríntios 12 ou 14, em que ele diz que por meio do Coríntios 12, não, perdão, gente, 14. Em Coríntios 14, 3, a partir dali fala: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas. Agora, concluindo. Todo aquele que fala em línguas a si mesmo edifica, o que profetiza edifica a igreja e tal. E quando a gente diz ali em essa passar de dons, esse poder de passar os dons do Espírito Santo. E quando Paulo diz que eu devorar ao Espírito Santo, orar a Deus para pedir esses dons, não que é mostrado na Bíblia, que o Espírito Santo, ele nos guia, que o Espírito Santo, ele nos santifica, que o Espírito Santo foi enviado. Eu vou enviar a ti o Consolador. Quando ele envia o Consolador, isso não tá bem claro? Acho que acabou o tempo. Ô Wesley sumiu. O Espírito Santo tem a pessoalidade, tem a diferença. Ele não é Jesus Cristo, ele não é Deus. É 5 minutos que você tem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano? É 5 minutos, Tainá, que você tem. Você já encerrou? A Tainá acho que deve ter caído ali. Não sei se foi a internet ou alguma coisa ali, né? Para o tempo dela. Ela falou que o tempo dela acabou, mas na verdade não, né? Eu acho que ela confundiu. É 5 minutos para ela te responder. Depois você vai vir com 3 minutos de tréplica, né? Acabou os 10% de bateria, será, cara? Voltou. Ô, Tainá, tu tem 5 minutos. Não entendi. Telefone? Bateria? Desculpa, gente, eu tive que atender o telefone. Eu falei que 3h30 teria acabado. Foi para mais um bloco. Ah, você quer continuar ou encerrar? Não, é porque eu falei que eu teria acabado.
Mas você entendeu, Adriano, que a pessoalidade do Espírito Santo, tanto que eu até questionei você no outro bloco, em Mateus 28, quando ele diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Está falando só do Pai, em nome de Jeová? Fala para Ok, batizar no nome de Jeová? ok, deixa eu... Terminou, né? Sim. Ok, então deixa eu zerar aqui e passar os 3 minutos de réplica, tá bom? Adriano, 3 minutos de réplica. Então, Tainá, vamos lá. Ó. Em João 4:23, Jesus estabeleceu um padrão de quem deveria ser adorado. Diz assim, ó, mas vem a hora e agora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Jesus não ordena que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, Filho e Espírito Santo. A ordem de Cristo para os verdadeiros cristãos e verdadeiros adoradores é adorar somente o Pai. Por isso que Paulo falou que para nós o único Deus ou um só Deus é o Pai, porque é ele que merece adoração. Porque o Pai procura para seus adoradores o adorarem. Então, deixando claro, Tainá, que nós temos que adorar somente o Pai. Não existe nenhum versículo da Bíblia onde o Espírito Santo é adorado. Nenhum. Então, a crença da Trindade ela é defeituosa. O máximo que um trinitário vai provar é que Jesus Cristo é adorado e o Pai é adorado. Mas o Espírito Santo não é adorado. Mas se ele é Deus, ele tem que ser adorado. O apóstolo Paulo, que foi inclusive alguém que aprendeu com Cristo Jesus, olha o que ele escreveu em Atos 24:14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a quem chamam de seita, igual as TJ, né? As TJ são chamadas de seita, mas é segundo esse caminho aqui, ó, que nós confessamos que eu sirvo. A palavra aqui é latreia, é a adoração. Então eu adoro ao Deus de nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E você falou, Tainá, que lá não existia trindade. Então Paulo, ele adorava ao Deus dos antepassados dele. O Deus de Abraão, que não era uma trindade, o Deus de Isaac, que não era uma trindade, e o Deus de Jacó, que também não era uma trindade. Era uma só pessoa, o Pai. E aí nós temos que fazer exatamente o que Cristo manda em João 4:23, adorarão somente o Pai, para sermos os adoradores verdadeiros. Então, se você adora o Pai, mas também adora o Filho e adora o Espírito Santo, você não está seguindo o padrão de Cristo. O detalhe, você está adorando ao Espírito Santo, sendo que na Bíblia não aparece o Espírito Santo sendo adorado. Então você está fazendo algo que a Bíblia não ensina e algo que Cristo disse para não fazer. O que ele manda fazer é adorar somente o Pai, não a Trindade. Ok, muito bem, 3 minutos aí de réplica. Tainá, dá para você continuar ou já Não dá. dá? Tá, é porque ainda tem mais dois bloquinhos, tá? Como é mais uma rodada, mais 2 blocos, tá? Muito bem, agora inverte, tá? Quem faz a pergunta é a Tainá, tá bom? Tainá, 1 minuto, deixa eu zerar o relógio aqui. Muito frio na capital paulista, gente, vocês não sabem como. Mas vai lá, 1 minuto, Tainá, para você perguntar. Quando a gente está lá em Efésios 4:30, que aparece o Espírito Santo, também em relação ao Espírito Santo, quando em seu nome somos batizados, em seu nome, no nome do Espírito Santo, foi, não sei se pode falar a palavra aqui, Ananias e Safiras por mentir a ele e não a Deus Pai. No caso, como seria essa questão de entender o Espírito Santo sem a sua pessoalidade, sem a sua pessoa que você até questionou? Você me disse que ali foi mentido, então, a Jeová Deus?
Ok, ok, tá aí a pergunta feita. Vamos zerar o tempo aqui, Adriano. 5 minutos para você discorrer aí, tá? Teu microfone, Adriano. Aqui, Tainá, ó. Atos dos Apóstolos. Aí, no relato fala que um homem chamado Ananias e tal vendeu um terreno e reteve o dinheiro para si. Aí o que acontece? Pedro falou assim: você mentiu ao Espírito Santo. Olha que detalhe, preste atenção a todos os trinitários. Você mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, ele fala assim, ó: não mentiu aos homens, mas a Deus. Mentiu a Deus. Aí o trinitário, ele pega e interpreta assim, tá vendo? Ele mentiu ao Espírito Santo. Tá aqui, mentiu ao Espírito Santo. E logo depois fala que ele mentiu a Deus. Mentiu a Deus. Por que que isso acontece? Ela caiu, Wesley. Por que que isso acontece? Wesley? Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu, deixa eu parar o tempo do Adriano aqui, tá? Vamos ver se ela retorna, tá bom? E vamos ver aqui. Tainá, você tá por aí, Tainá? Tainá, deixa eu ver. Acabou a bateria do celular dela, viu? Bem provável. Ah, não, ela tá aqui, ó. Convidei. Tá aí, tá? Vamos ver se a Tainá consegue subir, tá? Muitas graças, obrigado aí, Rafainha, tá bom, pelos presentes, Rafa. Obrigado aí a todos, tá? Ao nosso amigo também aqui que presenteou. A tropinha toda aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui no Minha debate. internet falhou. Desculpa, acho que minha internet falhou, Wesley. A internet da Tainá falhou, isso significa que ela não pagou. Tô brincando. Vamos lá, Adriano. Você pode continuar aí que eu vou soltar seu tempo, tá? Então, Tainá, no versículo 4, 3 fala que ele mentiu ao Espírito Santo. No 4 fala que ele mentiu a Deus. Por que que isso acontece? A explicação é só continuar lendo o relato. É só continuar lendo o versículo até chegar no versículo 9. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar ou mentir o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Olha só. Na verdade, Tainá, o Espírito para quem o Ananias mentiu e a esposa dele pertencia a alguém, ó. Pertencia a Deus. Então, mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo de Deus, é mentir para o próprio Deus. Isso acontece também nos nossos dias. Por exemplo, quando alguém critica outra pessoa, nós podemos falar assim: esta pessoa está manchando a minha reputação. Manchar a reputação de alguém é manchar a reputação do próprio alguém, do dono da reputação. O Espírito Santo é um poder que emana de Deus. Então, quando alguém tenta invalidar ou agir como se o Espírito Santo não existisse, era como se estivesse tentando enganar o dono do Espírito Santo, que no caso é Deus. Por isso que a mesma coisa acontece, Tainá, lá nos tempos bíblicos, nos dias de Jesus Cristo. Quando alguém perseguia os cristãos, no caso de Saulo, era como se estivesse perseguindo o próprio Cristo. Por quê? Porque os cristãos eram representantes de Cristo. Eram pessoas enviadas por Cristo. E o Espírito Santo é algo enviado de Deus. Então, quando você trata mal o enviado ou o representante, você está tratando mal também aquele que está sendo representado.
Por isso que mentir para o Espírito Santo é mentir para o próprio Deus, porque Deus é a fonte de Espírito Santo. É exatamente por isso. E não que o Espírito Santo aqui seja uma pessoa. Não é. Até porque, Tainá, não faz sentido. Dentro da Trindade, olha os dedinhos de novo. O Pai perdoa, porque Ele é Deus, né? E só Deus pode perdoar pecados, segundo o que vocês dizem. O Filho perdoa, e por isso Ele é Deus, porque Ele tem a capacidade de perdoar pecados. Mas tem alguém na Trindade que não perdoa. Se não perdoa, Tainá, não é Deus. Porque foi essa regra que você usou para criar aqui a divindade dos dois. O Espírito Santo já não perdoa. Se ele não perdoa, ele não é Deus. Se ele não tem a capacidade de perdoar, ele não é igual em atributo com as outras duas pessoas. Deixando claro que ele não é uma pessoa. E Jeová e Jesus, sim, são duas pessoas, dois deuses distintos. Um Deus unigênito e o Deus invisível, que estavam um ao lado do outro, sendo dois deuses distintos lá em Gênesis e também em João capítulo 1, versículo 1. Ok, tá aí a resposta do Adriano. Tainá, você tem 3 minutos para responder o Adriano. Responder não, replicar. Ok, vou tentar. Ô, Adriano, você acabou de confirmar que o Espírito Santo não é Deus porque ele não tem os mesmos atributos. Mas Jesus e Deus são deuses porque têm as mesmas naturezas e as mesmas questões de perdoar. Porém, vamos lá, você falar que eles não têm o mesmo atributo é o mesmo argumento que eu estou usando. Porque desde o princípio eu falei, eles são pessoas, a pessoalidade é os atributos, eles têm diferentes atributos. Esses atributos não são diferentes da própria natureza. Por isso eu quis trazer para você a igualdade da divindade de Cristo, por quê? Eu vou especificar. Porque quando você me diz que o Espírito Santo não é Deus, mas que tem outros dois deuses lá, que é Deus Pai e Deus Filho, e aí você tentou falar ali que o Deus Pai e o Deus Filho são adorados e que o Espírito Santo não é adorado, eu vou te falar o seguinte, a doutrina da Trindade e o ensino da Trindade, enquanto a gente coloca esses atributos diferentes, que sim, o Espírito Santo não é Deus Pai, o Espírito Santo não é Jesus Cristo, e você tentou falar isso como uma força ativa de Deus, e isso está muito claro, diferente quando lá em Atos, Jesus diz que iria mandar pedir a seu Pai para trazer para nós o Consolador. Então, assim, não foi Deus que falou assim, eu vou pedir para o meu Pai os consolar. Não, eu vou enviar o Consolador. Quando ele especificou lá, e agora vamos lá voltar para a questão textual. Quando ele diz o Consolador, ele está falando o que eu falei com você, que foi lá em João 1. Ele não falou para o Pai os consolar, para nada. Ele falou o Consolador. Tanto que lá no começo, ele não falou que Jesus era o Deus. Jesus era Deus em sua natureza. O Espírito Santo é Deus em sua natureza. Pessoas diferentes da Trindade é literalmente falar que eles têm atributos diferentes. Mas como eu disse a você, Deus é um só. É um em três pessoas distintas. Quando nós dizemos pessoas, parece que eu estou enfatizando aqui 3 deuses diferentes, estou adorando um Deus de cada vez. Não, tanto que essa doutrina não é tão dita nas igrejas, porque nós adoramos a Deus através da adoração a Cristo Jesus. E se você não adora Cristo Jesus, você, de forma cristã, não estaria adorando a Deus. E é isso também que eu vejo, porque como é que Cristo não aceita adoração? Ele é Deus, mas não pode adorar. Entende? Isso fica um pouco confuso. E a doutrina da Trindade só tenta explicar isso, a sua natureza divina. Ok, 3 minutos aí da Tainá replicando, né, o Adriano. E vamos para mais um bloquinho de inverter a situação. Agora quem pergunta é o Adriano, né? É o Adriano que pergunta, tá? Muito bem. Adriano Cruz, 1 minuto de pergunta. Tainá, eu já mostrei para você que no Antigo Testamento, e você concordou comigo,
que ninguém adorava um Deus trino. Quando eu chego no Novo Testamento, dentro do entendimento do Trinitário, ele vai mostrar apenas adoração ao Pai e adoração ao Filho. Ao Espírito Santo não tem. Então, nós temos que concordar aqui que de Gênesis a Apocalipse, dentro da visão trinitária, apenas uma pessoa é adorada no Antigo, duas pessoas é adorada no Novo, segundo o que vocês entendem. E o Espírito Santo não é adorado. Mas a minha pergunta é, no céu, Jesus Cristo ele é adorado, assim como o Pai e o Espírito Santo deveriam ser, ou ele é um adorador? Por gentileza, nos dê a resposta para essa pergunta, tentando provar mais uma vez que a Trindade, segundo a sua visão, ela é bíblica. Ok. Muito bem, a Tainá tá no cafezinho ali. Deve estar preparando alguma coisa. Tainá, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Adriano. Pode ir lá. Eu estava na Bíblia Digital, no aplicativo, porque em Apocalipse, aí você me lembra, Adriano, já que você tem mais facilidade de lembrar textos, eu acredito, em que o que o Pai diz lá em Apocalipse, quando Jesus chega ao céu, e isso, na verdade, é dito lá. E eu estou tentando lembrar o texto. Pode falar aí, Adriano. Hebreus 1:6? Não, Apocalipse, depois que Cristo é ressurreto. E o que acontece quando ele chega ao céu? O que Deus diz aos anjos? Apocalipse 5:9. O que ele diz aos anjos? Digno és o Cordeiro de abrir o rolo, e porque compraste pessoas, com seu sangue compraste pessoas para Deus. Isso que é dito lá para Jesus Cristo, em Apocalipse Então, 5:9. vamos lá. Quando ele vem lá no céu, obviamente eu não estou muito familiarizada com essa questão de lembrar textos, mas para te responder, Cristo é adorado, tanto da sua forma humana, entende? E tanto na sua natureza divina. Eu citei 2 textos da adoração a Cristo, tanto em Hebreus quanto em João, quando Tomé o adora, e ali ele está literalmente o adorando, ele não nega adoração, e a sua não negação de adoração é literalmente dizer que, por nós estarmos adorando a Jesus Cristo, isso já vou até levar até uma questão da sua réplica poder responder, Jesus Cristo aceitar a adoração, a igreja como completa, adorar a adoração, adorar a Cristo como Deus. Estamos, no caso, todos errados, porque adoramos a Cristo, né? No seu ponto de vista também, para explicar. Porque quando Tomé o adora e diz meu Senhor e meu Deus, ali não tem um ponto no original, não tem um ponto de exclamação. Ele está literalmente falando meu Deus como divino, entende? Eu queria entender isso no que você colocaria, porque para mim Jesus Cristo aceita adoração. O Espírito Santo é explicado como uma pessoa, na sua característica da Trindade com seus atributos pessoais. Ele é nosso consolador, ele é nosso guia, ele nos instrui. Então, assim, você diz que Deus é um só, mas Jesus é outro Deus. E é isso que eu não consigo colocar em mente, sendo que eu o adoro. Então, todos nós estamos praticando a idolatria. Terminou? Sim? Sim? Ok, então vamos lá. Deixa eu zerar o tempo aqui da Tainá. Adriano, você tem 3 minutos aí para replicar ela. Vai lá. Tainá, já está bem evidente que dentro da Bíblia ninguém pratica adoração trinitária. Ninguém. Você já concordou comigo? Você concorda comigo que o Espírito Santo não é adorado? Que Jesus Cristo, dentro da sua visão, ele só é adorado depois que ele se torna carne? E isso dentro de um conceito trinitário não tem o menor sentido. Se a doutrina da Trindade ela fosse bíblica, esta Trindade ela é presente desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. E esta prática de adoração a um Deus trino teria que percorrer toda a Bíblia. A minha crença, que é de que apenas uma pessoa é realmente adorada, ela percorre desde Abraão, desde Gênesis até Apocalipse. Sempre o meu Deus, que é somente uma pessoa, igual o Deus do apóstolo Paulo,
que é o Pai, né? Ele é adorado de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo não. E o Espírito Santo nem se fala. Nem aparece. Talvez no Terceiro Testamento, quando for feito por vocês trinitários, ele lá possa ser adorado. Mas nos dois que nós temos, zero adoração ao Espírito Santo. Zero. O que já é uma ponta solta dentro da Trindade. Mas peraí, você adora 3 pessoas. A Bíblia manda isso? Não. Ela ensina isso? Também não. Alguém praticou isso dentro da Bíblia? Também não. Então está bem claro, Tainá, que a prática de adoração do Trinitário é completamente antibíblica. Aí você perguntou, então eu pratico idolatria? Sim. Sim. Se você adorar qualquer outra pessoa que não seja Jeová, você é idólatra. A Bíblia diz isso. E mais, desobedece a Cristo. Eu perguntei para você se no céu Jesus Cristo ele é adorado. Depois dá uma estudada no livro de Atos, ou melhor, de Hebreus, capítulo 8, no versículo 1, Tainá, tem um recado muito importante lá para quem diz que Cristo no céu é adorado. E ele não é. Hebreus capítulo 8, versículo 1, lá diz assim, ó, olha a função que ele exerce lá no céu. Ora, quantas coisas que se discutem, este é o ponto principal. Nós temos um sumo sacerdote, tal como este, e ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. O versículo 2 fala, servidor público do lugar santo e da verdadeira tenda que Jeová erigiu, e não o homem. Então Jesus lá no céu, ele é um servidor público. Ele é um sumo sacerdote. Sumos sacerdotes nunca são adorados. Eles são adoradores. A palavra grega aqui é liturgos, justamente provando que Cristo é um adorador no céu. Ok, 3 minutos aí de réplica do Adriano. É isso aí, pessoal. Essa rodada já se foi. Parece que estamos terminando. Eu queria ver com o Adriano e com a Tainá se pode subir aí pelo menos 2 pessoas. Aliás, 2 pessoas para fazer pergunta para o Adriano e 2 pessoas para fazer pergunta para Tainá. Tudo bem? Vocês estão de acordo? Vocês querem ir embora? Vocês querem ficar? Vocês vão fazer o Pix? Ai, não pode falar essa palavra, né? Muito bem, deixa eu... Não pode falar Pix, né? Eu vou tentar evitar. Não, também não pode falar YouTube, tem que falar vermelho. Exato, é bem lembrado, hein, gente? Vamos seguir aí a organização aí da plataforma. Muito bem, deixa eu subir aqui. Gente, 2 perguntas para a Tainá, 2 para o Adriano. Deixa eu tirar o reloginho. O reloginho já cumpriu aqui o seu objetivo. Espera aí. Capricha nas perguntas.